Glória a Deus, aleluias. Estamos felizes com o Senhor, que tem nos abençoado, que tem nos guardado e nos livrado de todo mal. Glórias sempre a Ele. Deus é bom, bom é Deus. Hoje, culto de ensino, onde estaremos assim aprendendo a respeito da bendita, gloriosa palavra do nosso Deus. Convido os irmãos que venham se colocar em pé, para unidos em uma só voz, orarmos ao Senhor. Oremos. Pai, a Ti é toda honra, a Ti é toda glória, a Ti é todo louvor. Que venhamos diminuir e o Senhor venha crescer. Fala aos nossos corações nesta noite, nos alimenta com a Tua palavra, Senhor. Lança por terra toda a fúria do adversário. Venha salvar, curar, libertar, manifestar a Tua glória em nosso meio, Papai. É o que Te pedimos, Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Irmã Iraci está com oportunidade para entoar os hinos da harpa. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz, Senhor. Amém, a paz do Senhor. Vamos voltar no hino número 1. Glória a Deus. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. Aleluia. De plena paz nos enchido, paz no reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, Dá-nos, aleluia. Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Vamos voltar no hino 46. Glória a Deus. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus. Corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, aleluia. Transformados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Aleluia. Valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterguei o seu pendão, firme
Deus, Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia. Glória a Pois Deus. sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar o hino 61. Glória a Deus. Aleluia. Em todo tempo, irmão, Senhor, tomara conta de ti, Cristo que fala de vida e amor, tomara conta de ti, Deus tomara conta de ti, Deus tomara conta de ti, nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Oh, aleluia. Em toda prova, irmão, Senhor, tomara conta Glória a de ti. Deus. Aleluia. Cristo que é teu amado pastor, tomara conta de ti. Aleluia. Deus tomara conta de ti, Deus tomara conta de ti, nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Oh, aleluia. Em toda parte, Glória a Deus. Senhor, tomara conta Deus de santo, Deus ti. vivo, Deus de poder. Cristo que Deus nos de dá glória. poder e valor, tomara conta de ti. Deus tomara conta de ti. Deus tomara conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Aleluia. Chegando a morte, Glória a Deus. Senhor, tomara conta É de verdade. ti. Oh, aleluia. Cristo será teu fiel condutor, tomara conta de ti. aleluia. Deus tomara conta de ti. Deus tomara conta de ti. Nele descansa glória. sempre aqui, É, pois Jesus. tem cuidado Deus de ti. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É somente Ele, só Deus, que pode cuidar de nós. Nem o outro e mais ninguém. Chegando a hora da morte, somente Cristo pode nos ensinar o caminho junto ao Pai. Amém? Queridos, vamos meditar na palavra, fazer a leitura, a leitura costumeira desta igreja. O Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 25, e estaremos assim fazendo a leitura que é costume desta igreja, do versículo 14 ao versículo 30. Mateus, capítulo 25, do versículo 14
ao versículo de número 30. O título, o qual está exposto na Bíblia Sagrada, diz: A Parábola dos Talentos. O versículo 14 relata: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Senhor, a ti é toda honra, a ti é toda glória, a ti é todo louvor. Graças te damos, Pai querido, por esta palavra maravilhosa, poderosa. Que a tua vontade venha a ser feita nesta noite, como sempre foi, papai. Que venhamos diminuir e o Senhor venha crescer. Que a sua igreja possa cantar o hino da vitória, papai. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Queridos, nesta noite, queremos adentrar a palavra do Senhor, baseado em um tema que assim relata: somos serviçais de Cristo. É uma afirmativa, não uma pergunta, uma retórica. Somos serviçais de Cristo. Louvado seja Deus. O pensamento para compreendermos a palavra nos diz: como servos de Deus, devemos ser obedientes em tudo. Somos servos de Cristo, portanto, devemos ser obedientes a Ele em tudo, de um modo geral. Servo significa escravo. Serviço significa trabalho. Servir, significa ministrar.
E servidão significa escravidão. Portanto, devemos ser escravos no trabalho de Deus para ministrar a obra, sem estarmos debaixo da escravidão. Louvado seja o santo nome do Senhor. Se nós estivéssemos na obra do homem, nós seríamos escravos, estaríamos debaixo da servidão. Mas como é para Deus, nós não estamos debaixo da servidão. Nós somos serviçais. Somos um escravo no trabalho, que trabalha alegre e contente no que está fazendo. Assim deve ser todos os serviçais do Senhor. Josué 24:15 diz: porém, questionando o povo, porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, questionou, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, Josué alertou ao povo, a igreja tem que alertar ao mundo, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué serviu o Senhor com alegria, cumpriu o papel dele na sua época. Cabe hoje à igreja, aqueles que foram chamados, que foram escolhidos por Deus, fazer a obra conveniente para a glória do Senhor, até o último do nosso suspirar na face da terra. Antigamente, Israel vivia debaixo da servidão, era escravizado pelo mal, até Deus, o Criador, o soberano, o Senhor, os libertá-los. Ou seja, as pessoas eram subjugadas, ou julgadas, né? Mas vamos dizer subjugadas por outras segundo seus interesses manipuladores. E até hoje existe pessoas que subjugam terceiros conforme os seus interesses. Eles manipulam em bel prazer. Êxodo capítulo 20, versículo 2 diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Deus libertou a Israel. Hoje um povo livre está debaixo de guerra, mas é promessa de Deus que eles vêm herdar toda a terra de Canaã para a glória do Senhor. E tudo que tem acontecido na vida de Israel, na nação de Israel, é propósito de Deus e da igreja também. A igreja é propósito de Deus. Israel, a menina do olho do Senhor, e a igreja, a noiva do Cordeiro. Louvado seja o santo nome do Senhor. Assim como Deus libertou a Israel de Faraó e de todos que se opuseram contra Faraó, contra Israel, todos que se levantaram contra a nação de Israel, né? Assim como Deus lançou todos eles por terra, assim também o nosso Senhor lança por terra todos aqueles que se levantam no intuito de subjugar a igreja. Louvado seja Deus. Deus libertou Israel, Jesus dá vitória para a igreja. Hoje em dia, queridos, por causa do pecado, muitas pessoas vivem debaixo do jugo do príncipe das trevas. Ou seja, em pleno século 21, a ditatória da escravidão prerroga em cima de almas que se distanciam de Deus. O diabo está subjugando muitas pessoas no presente século, porque essas pessoas têm se distanciado da verdade de Deus,
Conhecereis a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Existem muitas pessoas manipuladas por Satanás, muitas pessoas debaixo do pecado, debaixo da lasciva, muitas pessoas que não dão lugar para o Espírito de Deus fazer uma obra em seus corações, mas dão lugar para o príncipe das trevas. E de contramão tem sofrido barbaramente, porque o diabo, ele é satânico, ele é diabo, e o intuito dele é destruir a criação de Deus. Mas a pessoa, para se libertar das garras de Satanás, haja visto a necessidade de ser servo do Senhor, de dar lugar para Deus fazer uma grande obra na sua vida. Muitas vidas, infelizmente, estão adentrando a passos largos aos infernos. Não porque Deus quer que essas vidas sejam lançadas nas trevas exteriores, mas porque Deus deu a liberdade de escolha, o livre-arbítrio a todos. E as pessoas enganadas pelo seu orgulho e a sua falta de visão e interpretação, têm seguido o destino a se tornarem servos do diabo. Romanos capítulo 6, versículo 16 nos diz: não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou a pessoa serve o pecado em toda a sua totalidade, está se sentenciando a morar no inferno, ou a pessoa busca com toda a sua força, toda a sua sapiência, servir a Deus em justiça e em verdade. A escolha, ela é pessoal, intransferível. E só naquele grande dia saberemos os que fazem parte do exército de Deus para morar nas mansões celestiais, e aqueles derrotados que farão parte do Seol, do lago de fogo. Só naquele grande dia. A Bíblia hoje é a alerta verdadeira para escaparmos de uma eternidade terrível. O texto, o qual lemos, nos ensina que aquele que serve ao Senhor com dedicação é abençoado. Porém, aquele que é negligente e não serve com força à vontade da causa é amaldiçoado a viver nas trevas. É isto que este texto de Mateus 25, do versículo 14 ao versículo 30, nos relata. O servo negligente, que não tem atitude, que não sabe servir ao seu Senhor com altruísmo, com sapiência, com vontade, está condenado. O versículo 30 diz: e o servo inútil lançai-o para as trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Assim é nos dias atuais, meus irmãos. A igreja tem que servir ao seu Senhor. Quem é o Senhor da igreja? Aquele que pagou um preço muito alto por ela. Quem foi que pagou um preço muito alto por ela? Cristo Jesus, o Filho de Deus.
o qual verteu o seu sangue na cruz do Calvário para nos comprar, para nos remir de todos os nossos pecados, para nos dar a oportunidade de podermos morar ao seu lado na glória, aleluias. Lucas capítulo 19, versículo 26 diz: pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Assim foi o que nós lemos nesse texto. Que venhamos servir a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com toda a nossa dedicação, para quando nós chegarmos lá no tribunal de Cristo, quando formos ali somar os nossos galardões, seja assim somado e não subtraído. Louvado seja Deus, aleluia. Este é o intuito da igreja: somar, multiplicar, para estar sempre com a coroa repleta de galardões. É fato que neste mundo, segundo sua maneira de viver, ou suas maneiras de viverem, umas pessoas servem a Deus e outras servem ao diabo. Ou seja, não tem como servir os dois. Ou as pessoas trabalham para Deus ou para o diabo, negando a Deus. Não existe meio termo. Ou você está trabalhando neste presente século para a glória de Deus, ou você está trabalhando para a satisfação do príncipe das trevas. A Bíblia era objetiva, como ela diz: e outra vez verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Há uma diferença. Os nossos afazeres, a nossa maneira de viver neste planeta, identifica a quem nós estamos servindo, a que causa vós servis. A sua maneira de ser, a sua maneira de se aplicar no mundo atual, ela diz de quem você faz parte. Ou você está a servir a Deus em toda a sua maneira de viver, ou você está a agradar o diabo, conforme o seu modo de agir. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: ninguém, olha o que a Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou você escolhe nesse mundo servir a Deus ou ao diabo. Cristo Jesus diz: ou seja quente ou seja frio, porque se fores morno, vomitar-te-ei. Ou seja, não tem como ficar em cima do muro nessa guerra. Ou você está no exército, ou você está no outro. Fato é que na consumação dos séculos, um exército vai para determinado local e outro exército para determinado local. E a escolha é sua. Qual o fardamento tu queres vestir, ó igreja? Você é servo ou rebelde? Louvado seja o santo nome do Senhor. A Bíblia relata que aquela que escolhe servir a Deus, deve servi-lo com respeito, honra e dedicação. Ou seja, Deus, o Criador, deve ser reconhecido pelo servo como a autoridade máxima de toda a sua vida.
Deus em primeiro lugar na sua vida, igreja. Deus acima de tudo e de todos. Se você escolheu servir a Deus, dê-lhe a autonomia para trabalhar em seu viver, que você só tem a lucrar, você só tem a ganhar. Salmo 2, versículo 11 diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Louvado seja Deus, é completo, não é 50%. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Esta é a palavra de Deus. Não tem como você dizer que é um cristão e a sua vida não é condizente com a palavra de Deus. Isso é hipocrisia, mau caratismo. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você anda como a palavra de Deus ensina, ou você anda como o mundo aplica-se na sua maneira de ensinar. Seja santo, não é santarrão. É uma pessoa equilibrada, uma vida em santidade, ética, decente, moralista, respeitador, cumpridor dos seus deveres, adorador do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Isto é ser servo exemplar, porque tem muitos por aí que dizem que são servos, mas a sua casa não testifica de serventia a Deus, mas ao diabo. A nossa vida tem que ser ilibada. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é templo do Senhor Espírito Santo. Então o nosso corpo deve ser zelado, o nosso corpo deve ser cuidado, preservado, guardado em santidade. Não é para ser um instrumento aonde Satanás deita e rola. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Oh, aleluias! Somos servos do Senhor. Portanto, devemos ter uma vida diferente dos demais que vivem neste planeta sem reconhecer a Deus como seu Senhor. Louvado seja Deus. Igreja de Cristo, nos ajude. Localize para mim, por gentileza, João capítulo 8, versículo 34. Lucas capítulo 17, versículo 10. João capítulo 8, versículo 34. Lucas capítulo 17, versículo 10. João 8, 34. Lucas 17, 10. A Bíblia, o livro que nos ensina todas as regras, nos dá a base para buscarmos a santidade, para buscarmos os céus. O livro qual nós, crentes em Jesus, damos credibilidade, relata que todos nós, criaturas de Deus, não se assustem, irmãos, não se desesperem. A Bíblia relata que todos nós, criaturas de Deus, somos inúteis por natureza. É algo para se chocar quando a Bíblia diz, nos chama de inúteis. Ou seja, a Bíblia diz que nós, seres humanos, criaturas de Deus, somos um Zé Ninguém. Não servimos para nada. Não temos utilidades. Nascemos para crescer e morrer. É isso que a Bíblia diz de todos os seres humanos. Ou seja, Deus, no seu poderio, Deus, na sua onisciência,
Deus, na sua onipresença, Ele não precisa de nós. Deus não precisa de ninguém. A causa de não sermos consumidos, a Bíblia diz que a misericórdia, as misericórdias de Deus, não temos utilidade para nada por natureza. Louvado seja o santo nome do Senhor. E tem muita gente que se acha que é um bambambam na terra, porque às vezes tem umas propriedades a mais que os outros, né? Tem um poderzinho melhor que os outros, é mais bonitinho às vezes que os outros, e aí se acha que é a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do saquinho. E Deus diz: você para mim é inútil, você não tem serventia, você vai nascer e morrer, e acabou, Zé Fininho. E tem gente que é orgulhoso, tem gente que tem nojo de outros, tem gente que não aguenta passar perto de determinadas pessoas, que ela tem alderija, se acham, não sabendo eles que não são nada, são sepulcros caiados, quando morrem, fedem, vão ao sepulcro, viram pó, cinza, não sabem de onde vieram, nem para onde irão. E a Bíblia nos chama de servos inúteis. Veja o que diz João, capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Somos inúteis. Em verdade vos digo, que aquele que comete pecado é servo do pecado. E o pecado para Deus, qual o significado? Inutilidade. Porque ele diz: eu sou santo, sede santo. E a Bíblia diz que não existe sequer na face da terra um ser humano que pratique o bem e não cometa pecado. A Bíblia diz que se nós falarmos que não temos pecado, fazemos-nos mentiroso. Somos falhos por natureza, cheios de pecados. E o pecado para Deus não tem utilidade. Deus só não nos fulminou porque a sua misericórdia é imensa. Louvado seja o santo nome do Senhor. E Deus tem um plano para nos resgatar. E Deus ainda nos dá a escolha, se quisermos. Porque se não quiser, vamos levar a nossa vidinha até os últimos momentos dedicados a nós nessa terra. E depois acabou. Deus, na sua imensa misericórdia, ainda nos dá a escolha, se vamos servir a Ele ou não, se queremos ou não. Por isso que o mundo anda nessa imensa tribulação de pecado, porque o ser humano não quer buscar a Deus. O ser humano é inútil até nas suas escolhas. Preferem servir o pecado que foi gerado no coração de Satanás do que servir a Deus, que é a verdade, que é o Criador. Veja o que diz Lucas, capítulo 17, versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. É a palavra. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos
for mandado, a Bíblia diz assim: fala para vocês, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então Deus desmascara para nós a nossa utilidade nessa terra, mediante a sua palavra. Seres inúteis, mortais, vêm a essa terra, têm um período para viver e vão partir dela sem conhecer a verdade, se não me buscarmos. Esta é a palavra que a Bíblia tem para nós, irmãos. Chocante, sim. Mas Deus tem um plano. Deus tem um plano. Você pode sair dessa sua inutilidade. Você pode se tornar algo útil para com Deus. Você não precisa vir nessa terra nascer, crescer e morrer. Você pode entrar dentro do propósito do Senhor, mas você precisa ter altruísmo, você precisa ter coragem, você precisa ter vontade, atitude, determinação. Se quiser, se não quiser, continua o percurso dessa inutilidade e paga o preço para ver aonde vai terminar essa tua trajetória. Queridos, localize para nós 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 9, Efésios capítulo 6 a 8. Efésios capítulo 6, do versículo 6 a 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. É fato bíblico que os crentes, e essa palavra é para os crentes em Jesus, é fato bíblico que os crentes são salvos. Para quê? Para que a igreja é salva? É salva para servir a Deus em todo tempo, em todo momento e em toda situação. Ou seja, Deus salva os servos da condenação eterna e da inutilidade por natureza para trabalhar para Ele. Essa é a nossa utilidade. Trabalhar para Deus. Deus nos convocou, Deus nos tirou de uma sociedade inútil aos olhos dele, para nos dar utilidade, mas em sua obra. Qual é a obra do Senhor? E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, pela própria palavra está condenado. Temos então utilidade. Se quisermos, podemos ser servos de Deus, trabalhadores da seara do Senhor, ou não. Ou não. Deus salva os crentes na pessoa do Filho dele, Cristo Jesus, para que os crentes o venham servir em todo tempo, em todo momento e em toda a situação. Deus salvou os crentes da condenação eterna e da inutilidade por natureza para trabalhar para Ele. Foi para isso que a igreja foi chamada, para trabalhar não para si próprio, mas para Cristo, para Deus. Se tornamos servos de Deus na pessoa do Filho dele, Cristo Jesus. Essa é a nossa diferença em meio ao mundo em qual vivemos. Trabalhar para Deus ou não. Se não quisermos trabalhar para Deus, vamos continuar na mesma caminhada
verdade, dona da verdade. E aí, no final do túnel, no apagar das luzes, no recolher das cortinas, veremos a verdade. Porque ninguém nesse planeta é inocente do que Deus tem falado segundo a sua palavra. Deus levanta homens e mulheres para transmitir as suas verdades aos 4 cantos do planeta. Deus não força ninguém a segui-lo, mas ninguém é inocente de ouvir as verdades do Senhor. Somos servos, ó igreja. Veja o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Amém? Porque eles mesmos, o mundo, na época da igreja primitiva, anunciavam que os crentes de Tessalônicas, louvado seja Deus, haviam se convertido. O testemunho vem de fora, que eles haviam convertido para servir o Deus vivo e verdadeiro. O mesmo Deus da igreja primitiva é o Deus da igreja presente, da igreja atual. A Bíblia diz que Deus não muda, e o nosso foco é servi-lo em espírito e em verdade. Então, queridos, os crentes foram salvos para servir a Deus, para saírem da sua ociosidade, para saírem da sua inutilidade por natureza, para trabalharem na seara do Todo-Poderoso. Veja o que diz Efésios capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 8. Não se havendo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Louvado seja o santo nome do Senhor. Servos, obedecei aos seus senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Devemos estar nessa terra, nesse mundo, servindo aos nossos patrões, na carne, com temor e tremor a Jesus, a Deus, porque nós servimos a Ele. Ele nos comprou, Ele pagou um preço alto por nós, e nossa vida nesse planeta tem um dia marcado na agenda de Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, e se nós continuarmos dentro deste caminho, Ele estará conosco. Jesus irá nos guiar à travessia da morte. Louvado seja o santo nome do Senhor, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Fomos escalados, selecionados para trabalhar para o Senhor, se quisermos. Se não, o mundão está aí fora. Os largados da verdade de Deus estão soltos por aí. Se quisermos se associar a eles, segurarmos em suas mãos e marcharmos mundo afora, se tornarmos amigos do mundo, Deus não vai impedir. Ele te dá a liberdade de escolha.
Só que no final serás cobrado pela tua escolha. Louvado seja o santo nome do Senhor. A igreja é serva, serva obediente, portanto tem que servir ao seu Senhor. Localize para nós Hebreus capítulo 9, versículo 14, Isaías capítulo 6, versículos 7 e 8. Hebreus capítulo 9, versículo 14, Isaías capítulo 6, versículos 7 e 8. Como crentes em Jesus, todos são santificados e purificados. Para quê? Para que os crentes são purificados e são santificados? Para servir. Deus não usa vaso sujo, instrumento pecaminoso. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Para ser usado na obra de Deus, tem que ser santificado e purificado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ou seja, Jesus santificou e purificou pessoas para serem seus servos em toda a sua obra missionária. E quem são essas pessoas? Os crentes. Quem é crente é aquele que crê em quem? Crê em Jesus, crê no sacrifício da cruz, leva uma vida segundo a palavra de Deus. Aleluias. Volto a dizer, e outra vez verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. É a vida, é a maneira de você se mostrar nesse planeta, que vai identificar se você serve a Deus ou se você serve a Mamon, ou se você serve ao príncipe das trevas, ou se você serve ao seu ego, seu orgulho, suas vontades. Não tem como escapar. Ou um caminho ou outro caminho. Jesus, o Cristo, purificou um povo, purificou pessoas, gentes, para serem seus servos. Deus só usa instrumento valioso. Deus só usa pessoas em processo a santificação. Pessoas que buscam em toda a sua maneira de viver, aleluias, purificação, que sai do meio do pecado, que não se engloba com a sociedade corrompida do presente séculos. Pessoas que sabem falar sim, sim, não, não. Pessoas que são obedientes à palavra de Deus. Pessoas que creem piamente em Jesus, que acreditam na Bíblia, a palavra de Deus. Quem não quer seguir esses parâmetros, não nos interessa. Fato é que nós, que nos intitulamos cristãos, somos obrigados, para o nosso bem-estar na eternidade, a seguir as prerrogativas deste livro sagrado. Aleluias! Jesus te purificou, minha irmã. Jesus te santificou, meu irmão, para Ele, para a glória dEle, para trabalhar na obra dEle. Não é sair por aí se exaltando, querendo ser o bambambam. É ser um instrumento nas mãos do Senhor, saquear o inferno e povoar o céu. Somos servos de Cristo, não do diabo. Quando servimos o diabo, andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, fazendo o que aprove a nossa carne.
Mas depois que encontramos Jesus, o nosso pastor, hoje somos diferentes. Somos sal, somos luz. Goste o diabo ou não. Ponto final. Leia para nós Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Amém? Quanto mais o sangue de Cristo, não é o sangue de bode, não. Não é o sangue de Maria, sangue de José, sangue de Antônio, de Betânia. É o sangue de Cristo, que é Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todos os pecados. Sangue puro carmesim. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno te ofereceu a si mesmo, imaculado, sem pecado, a Deus purificará, limpará, santificará vossas consciências das obras mortas. Quais são as obras mortas? Aqui você praticava onde vivia. Nenhuma condenação a aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas no Espírito. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vós sois novas criaturas em Cristo. O sangue de Jesus lhe purifica de todo o pecado. Então, meus irmãos, vossas consciências purificadas das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Somos servos do Deus vivo. Mesmo que contrárias à verdade de Deus possa existir alguém questionando, importa agradar a Deus do que aos homens. O que os homens pensam não interessa para nós. O que interessa para nós é o que a Bíblia nos ensina, é o que Deus quer de nós. Foco, objetivo, olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Ele, Jesus, o Cristo, o Messias, que está às portas e breve voltará para resgatar a sua igreja. Leia para nós Isaías, capítulo 6, versículos 7 e 8, por gentileza. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que... É 6 mesmo, né? Tá certo? E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificando o teu pecado. Depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus só envia pessoas em sua obra que estejam purificados, que estejam santificados. Isaías diz, e com a brasa tocou a minha boca. Por que tocou a boca do profeta? Antes de conhecer a Deus, o profeta tinha uma boca porca, era carnal, vivia conforme o mundo, segundo as regras mundanas. Mas a Bíblia diz, e com a brasa tocou a minha boca e diz, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Como que a nossa iniquidade foi tirada? Pelo sangue de Jesus. Quando aceitamos Jesus, nós fomos selados pelo Senhor Espírito Santo. Hoje estamos em santidade, estamos purificados, a não ser que venhamos sair da posição. E aí a palavra continua dizendo aqui, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso o profeta diz, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Agora o profeta está purificado, agora o profeta está santificado, e ele diz, o Senhor, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então disse eu quem? O profeta, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora ele tem autoridade, agora a igreja
tem autoridade, agora a igreja é ungida, agora a igreja é consagrada, agora a igreja é santificada, agora a igreja é purificada, e a igreja marcha rumo à glória, aleluia, ganhando almas para a glória de Deus, adquirindo galardões, aleluias. Assim é o profeta, assim é o servo. Somos servos do Senhor, somos servos de Deus, e só quem pode tirar essa prerrogativa de nós é nós mesmos. Deus não vai tirar o que Ele lhe deu. O diabo quer tirar, mas ele não tem poder, a não ser que você se contamine com as iguarias do mundo, se corrompa com os pratos de lentilhas que tem mundo afora, se vicie em alguma coisa que lhe afaste de Deus. Amém, igreja? Localize para nós Êxodo, capítulo 28, versículo 41. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23. Êxodo, capítulo 28, versículo 41. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23. Todos, queridos, vejam bem, todos os servos de Cristo Jesus devem se consagrar constantemente. Para quê? Para exercerem o trabalho do Senhor. Ou seja, os servos do Senhor devem ter uma vida de purificação, pois a consagração é a base do serviço. Sabia disso? Tudo que você for fazer para Deus, você tem que consagrar a sua vida. Você tem que consagrá-la. Você tem que purificar-se. Porque tudo que é de Deus é santo. Tudo que é de Deus é puro. E quando você embrenha na obra de Deus, vocês têm que estar com a vida consagrada. Estamos aqui agora, ministrando a palavra de Deus. Mas antes de chegarmos aqui, foi preciso um preparatório. Qual preparatório? Uma consagração. Para que o Senhor Espírito Santo nos use com autoridade, poder e unção. Quando vamos louvar ao Senhor, é importante que tenhamos consagrado a nossa vida. O bom crente, eu acredito, entendo, mesmo com as dificuldades do presente século, da globalização, da modernidade, eu acredito que o bom crente, nos dias atuais, tem 1 a 2 consagrações por semana. Olha que existe pessoas que se consagram, pessoas que servem a Deus, que se consagram todos os dias. Mas um bom crente, para servir o Senhor, deve ter por semana, no mínimo, 1 a 2 consagrações. Colocar a sua vida no altar, jejuar, louvar a Deus, meditar na palavra do Senhor, ter um tempo, porque o mundo é mau, e os nossos envolvimentos com pessoas que não professam a nossa fé, podem nos enfraquecer, podem nos contaminar. E se nós não tivermos um momento de purificação, para servirmos a Deus, para manusearmos os instrumentos da casa do Senhor, o que é santo pode virar profano. Nós que buscamos a santidade, podemos virar libertinosos. E com o decorrer do tempo, nos distanciarmos da presença do Senhor. E quando vir a consumação dos séculos, imaginarmos que vamos para o céu, seremos lançados nas trevas exteriores. Será um sacrifício de tolo. Por isso é importante, meus irmãos, que venhamos consagrar
como servos de Jesus, venhamos consagrar constantemente a nossa vida para exercermos o trabalho na casa do Senhor. Devemos fazer a diferença. Existem pessoas que fazem a diferença para o mal. Ele chama a atenção dele para outrem na maldade, na malícia, na libertinagem, mas não conseguem chamar a atenção para praticar o que é bom, o que é segundo a palavra de Deus. Então nós devemos colocar o nosso coração em purificação, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o teu coração está cheio de porcaria, dos seus lábios irão fluir só o que não presta. Por isso que tem muita gente por aí que é mentiroso, tem muita gente por aí que fala diversos palavrões, xinga barbaridades, porque o coração dele está em negritude, cheio do que não presta. E aí quando a boca dele se abre, é só para amaldiçoar. E a igreja não pode ser assim. A igreja é santa, ela é noiva. Amém? Busque aí para nós, Êxodo, capítulo 28, versículo 41, por gentileza. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos. Tu os ungirás e consagrarás e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Deus, no início da escolha de Israel, Deus ensinou como se deve fazer para que os servos usem os instrumentos, os utensílios da casa do Senhor, trabalhem na obra de Deus, e vestirá com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e os santificarás, para que me administre o sacerdócio. Para servirmos ao Senhor, é nos dado o exemplo de Arão, dos levitas. Hoje o sacerdócio levita, não está mais em ação, mas a igreja são os atuais sacerdotes. Diversas leis de Levíticos não se colocam em prática hoje em dia, porque todas elas foram resumidas em duas leis. A primeira: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em tudo isso se resumem as leis do Senhor. Antes nós tínhamos 623 leis para o povo santificar-se e poder estar ao lado de Deus. Mas o homem não conseguia, nem 10. Tanto é que Deus resumiu as 623 em 10 mandamentos, o qual o Senhor deu a Moisés. E assim mesmo, o homem não conseguia cumprir os 10. E o Senhor resumiu novamente os 10 em 2 mandamentos que foram tragos a nós pelo Filho de Deus, Cristo Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aí está o exemplo que Deus nos ensina hoje como igreja para o servirmos, consagrar a nossa vida. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus que permanece viva e para sempre, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Consagração, purificação, palavra de Deus.
viver, praticar, não somente ser ouvinte, mas ouvinte e praticante da palavra do Senhor. Somos servos, então vamos consagrar a nossa vida. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos louvar ao nome do Senhor. Vamos jejuar, vamos consagrar, vamos orar, interceder, fazer o papel cabível a um servo que é obediente, a um servo que é apaixonado. Apaixonado por quem? Pelo seu Senhor. E quem é o nosso Senhor, igreja? Cristo Jesus. Amém? Queridos, localize para nós João capítulo 12, versículo 26, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. João capítulo 12, versículo 26, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O servo necessita seguir a Cristo e ter, além de seguir a Cristo, ter a responsabilidade, olha que coisa pensativa, e ter a responsabilidade no que faz em seu serviço. Você sabia que tem muitas pessoas que não têm responsabilidade no seu serviço? Eles são selecionados dentro da igreja, em diversas áreas. Primeiro, você seleciona alguém para ser a recepção, portaria, porteiro. E aí você vai esperar a pessoa, ela não vem. Ela não tem responsabilidade na obra de Deus. Grupo de louvores não comparece a regente. E aí nós podemos colocar diversas outras áreas, onde são incumbidas pessoas para terem responsabilidades na obra de Deus e não tem. E o servo, o estudo nos ensina que o servo necessita seguir a Cristo e ter responsabilidade no que faz em seu serviço, para que a obra ande bem. Ou seja, todo aquele que segue a Jesus deve ser responsável, pois terá que se apresentar diante dele. Se tu não for responsável aqui na terra, na obra de Deus, tu fores negligente, você vai ter que prestar contas para Deus. Tudo que é levado à casa do Senhor e consagrado ao nome do Senhor deve ser prestado contas e ter responsabilidade. Tudo que vem à casa do Senhor, a primeira coisa, consagra. Comprou um microfone para a casa do Senhor, antes de usar, consagre ao Senhor, que a durabilidade dele vai ser mais que as outrens que estão no mundo servindo a Satanás. Tudo que você traz para Deus é consagrado, como nós temos a vida consagrada. O que é consagrado é consagrado, o que é blasfemo é blasfemo. Não tem como se misturar. A Bíblia diz que não tem união entre luz e trevas. Então, meus irmãos, temos que compreender que o serviço na casa do Senhor tem que haver responsabilidade. Imagina a igreja toda preparada, a noiva toda arrumada, esperando o garçom, o pregador da palavra, e ele não vem, e não dá uma satisfação. Porque o mundo é assim. O mundo tem pessoas que acham que são autônomas, marca compromisso com os demais e não prestam satisfação nenhuma. Exploda-se quem o contratou. Na casa de Deus é diferente. É tudo com ordem e decência. E a igreja tem que praticar isso tanto na casa do Senhor como na vida secular. Não é porque na vida secular existem pessoas irresponsáveis em meio à nossa parentela, nossos amigos, nossa vizinhança, nossos colegas profissionais, que nós vamos seguir esse patamar, essa maneira de ser. A igreja tem que ser tanto dentro como fora idêntica, santa,
justa, coerente, ética. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tem que ser responsável. Porque sobre nós pesa o nome de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Por que vocês acham que nós somos conhecidos como cristãos? Porque professamos a nossa fé em Cristo. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. O servo necessita seguir a Cristo e ter responsabilidade no serviço, no trabalho, a obra do Senhor, porque vai ter que se apresentar diante de Deus. Leia para nós João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se alguém me serve, siga-me. É mais que óbvio. Você serve a quem? A Jesus? Então siga Jesus. Onde é que Jesus vai estar? Na igreja ou no botequinho da esquina? Com certeza na igreja. Jesus vai estar no motel ou na igreja? Na igreja. E o que você está fazendo no motel? O que você está fazendo no boteco da esquina? O que você está fazendo no meio das rodas dos escarnecedores? No meio dos depravados? Está errado. Se você serve a Jesus, siga-o. Acompanhe Jesus. Jesus só vai estar aonde Ele tem moradia, aonde existe um coração purificado, uma vida em santidade, uma vida que reconhece o seu sacrifício. Jesus não vai se envolver em meio àqueles que não querem, que levam a vida desordenada, uma vida pecaminosa. Ele se compadece, sim. Como eu disse, Jesus ama o pecador, mas ele abomina a prática dos pecados deles. Não há comunhão entre a luz, que é Jesus, e as trevas, que é o diabo. É isso que nós temos que entender. Então existem determinados locais que o servo, o crente em Jesus, não pode entrar, a não ser que seja para você levar a luz. Você só vai entrar nas trevas se for para levar a luz. E você tem que ir com autonomia, autoridade, poder do Espírito Santo, porque senão não vai. Porque as trevas são prudentes. As trevas são perigosas. Ela me engana. Ela tem um cântico, uma suavidade nos lábios. É os cânticos das sereias deste mundo. Encanta. E aí o crente cai. O servo vira escravo de Satanás. A porca volta ao vômito. Tem lugar que não é para o servo de Cristo. Você serve a Cristo? Siga-o. Vá aonde Cristo vai. Aonde Cristo não vai, não bota teu pé não. A Bíblia diz que ao nosso derredor está o diabo bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele vai te enganar. Amém? 2 Coríntios 5:10, lê para nós, por gentileza. 2 Coríntios capítulo 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Porque todos servos, veja bem, nós estamos falando do tribunal de Cristo. São dois tribunais que chegará na consumação dos séculos. Dois tribunais. O trono branco, que é para aqueles que negaram a Cristo, morreram sem Jesus, que serão julgados para a condenação eterna. Lá não tem absolução, é só confirmação. E o tribunal de Cristo, que é para os salvos, para aprovação ou negação dos galardões.
não vai correr o risco de perder a salvação. Nós estamos falando do tribunal de Cristo, porque todos devemos, todos os salvos, todos os servos, devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então é por isso que nós temos que fazer a obra do Senhor com responsabilidade, porque nós vamos diante do Senhor. Isso é, se nós não mudarmos a nossa rota, o nosso caminho. Porque se nós largarmos a Jesus, desviarmos dos caminhos do Senhor e começarmos a seguir o mundo, nós não vamos ante o tribunal de Cristo, nós vamos para o trono branco. E depois do trono branco é choro e ranger de dente. Compreende? Então a coisa é muito séria. A obra de Deus tem que ser feita com responsabilidade. A nossa vida eterna depende disso. A vida de muitas almas depende disso. Se nós não tivermos responsabilidade na obra do Senhor, muitas almas vão ser lançadas nos infernos e Deus vai cobrar de nós. Amém, igreja? Localize para nós Apocalipse capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 17. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Apocalipse capítulo 7, do versículo 15 ao 17. Apocalipse capítulo 22, ao versículo 5. Queridos, aqui nesse mundo, aqui nessa terra a qual vivemos, é ensinada uma base do que vai ser no céu para aquele que escolher servir a Cristo. Ou seja, na glória não há ociosidade, pois por toda a eternidade o servo servirá com alegria o seu Senhor. O que nós estamos fazendo aqui na terra, servindo a Deus, é um treinamento para o que vai acontecer na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, na Sião Celestial, para onde estamos indo. Compreendam, o nosso serviço aqui na terra, na igreja, é um exemplo do que vai se acontecer na glória. Por isso nós temos que nos aperfeiçoar, melhorar cada vez mais, fazer o serviço do Senhor com mais dedicação, com mais empenho, com mais sapiência, com mais vontade, com mais determinação. A obra de Deus tem que ser feita plenamente, porque nós vamos continuar ela na glória para todos sempre. Amém, igreja? Somos servos aqui e vamos continuar sendo servos lá. Mas a nossa servidão é uma servidão de gozo, de alegria, de satisfação, porque nós servimos a Deus, o Criador do universo, o Criador da terra, o Criador dos mares, o Criador de tudo que neles existem. Servimos a Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o qual se sacrificou na cruz do Calvário por todos nós. Servimos ao Senhor Espírito Santo, o Consolador, o que confirma, o que faz o homem reconhecer sobre o pecado, o juízo e a justiça. Louvado seja Deus, aleluias. Então, meus irmãos, nós vamos sair daqui perfeitos nesta obra, para quando chegarmos lá no céu, que é a nossa morada eterna, fazermos bonito para a glória de Deus e vivermos a nossa eternidade ao lado do Senhor. Oh, aleluias! E isso é para poucos, viu? Isso é para poucos, não é para muitos, porque nem todos têm essa atitude de escolher o melhor, porque o mundo é mais gracioso aos olhos. Entende isso? O mundo encanta os olhos, trabalha a carne. O que é de Deus é espiritual, trabalha no espírito. E para buscar essa verdade, tem que maltratar a carne, sacrificar a carne. Amém? Leia para nós Apocalipse capítulo 7,
do versículo 15 ao versículo 17, por gentileza. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Olha que coisa linda, isso é promessa da Bíblia para os salvos, para os servos, para os crentes. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Olha que coisa linda. E aquele que está sentado sobre o trono cobrirá com a sua sombra. Nunca mais, olha o que a Bíblia diz, nunca mais terão fome. Esse miserável que passa na terra, lá não vai ter. Nunca mais terão sede. Tem lugar aí que a água é escassa. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre ele. O sol está derretendo, meus irmãos. A camada de ozônio foi rasgada. O sol está entrando pelo menos 3 vezes mais quente do que ele deveria entrar. Você está entendendo? E a Bíblia diz que ele vai ficar 7 vezes mais quente. Louvado seja Deus. Então nós temos que entender, porque o Cordeiro que está no meio do trono nos apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte. Ei, meu irmão, é para ti, servo, se você continuar nesse caminho. Agora, se você sair desse caminho, a coisa é séria. Ela diz que é sofrimento em cima de sofrimento. É choro, ranger de dentes. O homem vai querer se matar e não vai poder morrer. É eternidade de terror. Terror mesmo. Assolador. E não vai ter para onde o homem escapar. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. 22:5. E ali não haverá mais noite, e nem necessitarão da lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. E reinarão com Deus para todos sempre os servos. Está vendo? Não haverá mais noite, não vai necessitar de lâmpada, porque o Senhor nosso Deus é a nossa luz. Iremos reinar eternamente. Isso é promessa para o servo, para aquele que abriu mão do mundo, para aquele que abriu mão das tralhas mundanas, daquilo que não edifica, daquilo que só prejudica, daquilo que só denigre, daquilo que subjuga, daquilo que maltrata, daquilo que pisoteia o ser humano, para servir a Deus. Amém, igreja? Que venhamos continuar como servos obedientes à palavra de Deus. Temos um tempo nessa terra, não sabemos o dia, Deus o sabe, mas é importante que venhamos ter a certeza de partirmos dessa terra convictos da nossa salvação, com a certeza do passaporte na mão. O diabo não tem poder para te tirar ele. Deus não vai tirar. Agora, se você achar bonito as intempéries do mundo, aí, meu irmão, infelizmente, iremos lamentar. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se assim Deus permitir, nós estaremos aqui na quinta-feira em mais um culto da família. Nós concluímos que sem Deus somos seres inúteis, com destino traçado para morar longe do Senhor. Porém em Jesus, porém no Filho de Deus, temos utilidades, pois se tornamos servos obedientes, que vão para a glória servir a Deus.
Eis a nossa escolha. Vamos nos colocar em pé, fazermos uma oração e darmos término a esse trabalho, agradecendo a Deus por mais essa palavra abençoadora. Senhor, a Ti é toda a honra, a Ti é toda a glória, a Ti é todo o louvor. Somos gratos, Senhor, por esta palavra maravilhosa, que a Tua vontade continue sendo feita em nossas vidas. Abençoa esta família da Vitória, lança por terra toda a fúria do adversário. Coloque anjos guerreiros, coluna de fogo ao redor desta igreja, desta residência, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Salva, cura, liberta as famílias que estão ao redor desta igreja. Abençoa os amigos internautas que têm nos acompanhado através da internet. Salva, cura, liberta a nossa parentela, é o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Estende em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.